Hoje, o canal Fato Histórico traz a história da emparedada da Rua 9. Esse fato aconteceu em Recife e relata uma história de crueldade de um pai com sua filha. Será verdade? Será mito? Será lenda? Bom, isso não se sabe. O que sabemos é que isso é fato histórico e vamos contar para vocês. Roda a vinheta. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Farias. E eu sou Carla Silva. E juntos apresentamos o canal Fatos Históricos. No vídeo de hoje a gente traz a história da emparedada da Rua Nova. Esse fato aconteceu aqui no Pernambuco, na cidade do Recife, onde relata a história de um macabro crime brutal, onde um pai, como forma de punição, ele resolve emparedar a sua própria filha na parede. Bom galera, esse crime foi tão chocante que ele virou até lenda na imaginação do povo de Recife. Bom galera, vale ressaltar que essa história que a gente vai contar para vocês, ela foi baseada através de um livro criado por o autor Joaquim Maria Vilela Carneiro. Ele escreveu esse livro e não tinha ligação, de acordo com alguns estudiosos, não teve ligação com o que aconteceu de verdade, entendeu? Foi só uma mera coincidência, mas não tem provas o suficiente que esse livro ele tenha sido inspirado em fatos reais. Bom galera, a trama que se passa, ela ocorreu no século XIX, que envolveu a família de um rico português e comerciante que se chama Jaime Favaz. O personagem criado por Vilela era dono de uma loja que funcionava no térreo de um sobrado que ele possuía aqui no Recife. No bairro de Santo Antônio, em endereço nobre de Recife, naquela década. Naquela época, esse bairro Santo Antônio, ele era um dos bairros, vamos dizer que o mais nobre de Recife, era esse bairro. Então o sobrado dele, a loja dele funcionava no térreo do sobrado onde ele morava. O comerciante, Jaime Favaz, ele era um homem muito grosseiro, sabe? Rígido e vingativo. É muito vingativo. Pessoal, ele descobre que Clotilde, a sua única filha, teria engravidado de um malandro, um vagabundo, né? Que ele era o galã da cidade, pegador. Então, quando ele ficou sabendo que a filha dele, que ele gostava muito, tinha engravidado de um malandro, ele ficou muito irado, com muita raiva. E vocês vão ver o que foi que... Bom, galera, além de Leandro ter engravidado a filha de Jaime, ele era amante de Josefina, esposa de Jaime Favaz. Então, quando ele sabe de tudo isso, ele manda matar o Leandro. E Josefina, no entanto, Josefina é a esposa de Jaime, que era amante de Leandro. Então, quando o Favaz sabe que Leandro engravidou a filha dele e ainda era amante da esposa dele, ele manda matar. E Josefina enlouquece. Então Favaz, ele tenta casar Clotilde com um sobrinho dele que trabalhava lá num comércio, cujo nome se chama João. João, claro, né? Não ia aceitar. Não ia aceitar se casar com uma garota que já estava grávida de outro. Então o pai fica muito enfurecido e aí é onde entra o tenebroso crime que ele comete, né? Do emparedamento. Com a ajuda de um comparsa, ele força um pedreiro a fechar com tijolos a parede de um aposento. No derradeiro capítulo do folhetim, Carneiro Vilela reproduz o depoimento que o pedreiro presta à polícia. E no depoimento, o pedreiro ele comenta que quando entrou no banheiro,
encontrou-se com um corpo enrolado em um lençol, cujos pés e as mãos estavam amarrados, e se debatia, gemia, no intuito de se soltar, mas era tudo em vão. Mas a polícia não levava em consideração a denúncia do pedreiro. Claro, né? Um crime desse, um relato desse que ele contou, ninguém ia acreditar no que ele estava falando. Depois de cometer esse crime, Jaime ele vai para Portugal e lá ele passa 3 anos, onde a sua esposa Josefina morre e ele resolve voltar para o Brasil, para o Pernambuco, e resolve morar no mesmo prédio, no mesmo sobrado, só que no andar de cima. E lá, na parte de cima do sobrado, onde ele morava, teve algumas vezes que ele teve aquela sensação de ter alguém com ele, entendeu? Tipo, a filha ou a esposa escutava Vozes, escutava gemidos, aparições. via aparições, acordava todo suado à noite, gelado. Não se tem plena certeza de que o escritor criou o livro a partir de um fato verídico. Entretanto, a jornalista e mestre de literatura Mirella Isidio estudou detalhadamente a obra mais popular de Carneiro Vilela. E ela descobriu que em um depoimento, o neto de Carneiro Vilela escreveu que esse romance foi baseado em fatos reais. E que aconteceu no primeiro andar de um sobrado da Rua Nova, onde existe hoje um edifício que tem o número 200. Ainda assim, isso não nos dá uma evidência concreta que identifica o tal sobrado. Ou mesmo se o endereço está correto, pois a numeração dos imóveis da Rua Nova mudou muito ao longo das décadas. De acordo com o estudo de Mirella, o romance ele tem detalhes que contribuem muito para que essa narrativa venha se tornar uma lenda. Mas praticamente impossível. Portanto, que Vilela tenha relatado um verdadeiro caso de emparedamento no sobrado da Rua Nova. Ou seja, esse fato narrado no texto, esse episódio narrado, seria apenas uma ficção. Mas, galera, o que mais chama a atenção é o fato de existir relatos de esqueletos encontrados por trás de paredes ocas em alguns sobrados lá desse mesmo bairro. Os novos donos fazem reformas no imóvel e acabam encontrando restos de mortais. Com isso, a gente tem a prova de que a prática do emparedamento naquela época era constante. Há pelo menos 3 casos aqui no Recife de casas com paredes falsas no porão e esqueletos dentro. Pesquisadores não têm como saber se as pessoas eram mesmo colocadas vivas nos cubículos, ou seja, se as pessoas eram mesmo emparedadas vivas ou não, ou era uma forma de sepultamento. Especula-se que esses corpos pertenciam a escravos, ou mesmo a integrantes das famílias ricas que eram vítimas de doença. Essas doenças, na época, constrangiam muito as pessoas, principalmente as famílias ricas, que tinham vergonha, porque os filhos nasciam, por exemplo, com hanseníase ou então insanidade mental. E o fantasma da emparedada? Assombra mesmo um velho prédio da Rua Nova? Há quem diga que sim, e jure de pé junto já ter visto o fantasma da emparedada. Há uma testemunha de uma mulher que foi vendedora de uma das lojas e que acabou presenciando essa situação bem difícil de explicar. Ela, em um dos depoimentos dela, ela fala que uma amiga dela foi junto com ela em um desses prédios e ela subiu pro segundo andar
onde entrou em um quarto e lá ela encontrou uma mulher com a criança nos braços. E ela foi, cumprimentou, boa tarde, e a mulher só fez gesto com a cabeça que sim. E ela desceu. Quando ela desceu, ela chegou e perguntou à mulher, a colega dela, quem era aquela pessoa que estava lá em cima. Todo mundo do prédio que estava lá no prédio ficou assombrado, porque não viu nenhuma mulher subir. Então todos subiram para olhar quem era, e quando chegaram lá, não encontraram ninguém. A gente não tá aqui para provar nada, não tá aqui tá aqui apenas para contar. Então o que aconteceu foi uma coincidência, onde um escritor escreveu um livro que mais tarde ou mais cedo, ou mais tarde ou mais tarde ou mais cedo, veio se tornar uma lenda, né? Há pessoas que acreditam, há pessoas que não acreditam, há pessoas que juram que já viu, né? Que como foi o caso dessa mulher que deu o depoimento. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal, quer dizer, o terceiro, mas contando história, esse é o primeiro. Espero que vocês gostem. Peço desculpa por alguns erros. A gente está iniciando agora e não tem equipamento suficiente, mas em breve a gente vai conseguir, se Deus quiser, e comprar alguns equipamentos bons para fazer conteúdos mais agradáveis para vocês. Obrigado, fique com Deus e dê um like aí, se inscreva, compartilha aí para seus amigos aí e dê uma força aí pra gente aí. Valeu? Tchau. Tchau.